um grande amigo, um companheiro de missões, um cara que eu admiro e que eu torço pelo sucesso dele todos os dias, e acho admirável a coragem e a elegância. Esse cara é um cara elegante. Deputado federal Marcel Van Hatten, bom dia, tudo bem? Obrigado, bom dia, Marco Tony, que elogio bonito, elegante também, obrigado, e sabe que a recíproca é verdadeira, acho assim, um cara muito correto, bem posicionado, parceiro para todas as horas, e estou feliz de ver aí a Paula Marisa e o Adriles também conosco. O prazer é nosso, deputado. Eu já quero começar abrindo para a professora Paula fazer uma pergunta para o deputado federal Marcel Van Hatten. Eu vou fazer uma pergunta sobre o assunto do momento, né? O assunto do momento é que sábado parece que os nossos amados parlamentares irão trabalhar, o que já é um feito. Desculpa, deputado, mas assim, deputado trabalhando sábado, senador, a população estranha, né? O Congresso aberto no sábado. E teremos aí as tão faladas eleições e o senhor vem como um candidato representando o eleitor que já não aguenta mais essa política do possível. A gente entende as razões das pessoas que falam sobre as comissões e sobre tudo isso, mas a gente também quer ver cada vez mais. Eu queria que o senhor, que está aí nos bastidores, conversando com os colegas, desse para a gente um comparativo. Eu gosto muito de olhar a evolução. Eu vou exemplificar aqui. Até então, a gente nem tinha um candidato à direita. Na última eleição, o senhor apareceu como um candidato e agora vem de novo. A gente está começando esse movimento de virada para a direita dentro do Congresso, ou os deputados ainda estão muito resistentes a candidaturas que representem esse espectro, assim? Olha, Paulo, deixa eu responder de forma elegante, como disse o Marco Antônio antes. Primeiro, a gente tem que entender qual é o papel de cada um nesse tabuleiro, né? E o meu papel tem sido sempre de ter e dar esperança para as pessoas. Meu papel de mais parlamentares, eu reconheço que há muitos parlamentares valorosos na Câmara, na direita e na oposição. E essa eleição não seria a mesma, e não falo isso por falta de modéstia, mas por entender o papel que cada um ocupa. Se eu não fosse candidato na Câmara, e o senador Eduardo Girão no Senado, né, pelo Novo. Aliás, no Senado nós temos ainda outras duas candidaturas colocadas, né, do Marcos Pontes e do qual é o outro senador que está concorrendo lá? O Girão? Não, o Girão, o Marcos Pontes e o do Espírito Santo. Marcos Duval. Marcos Duval, tá. Então, nós temos esses três candidatos lá no Senado. Eu acho importante nós termos esse momento, como chamam de marcar posição. Agora, eu entendo também que a direita teria de ter tratado desse tema de uma forma muito mais organizada desde o ano passado, e a gente vinha cobrando isso. Né? Eu sou do Novo, nós temos total noção do tamanho do nosso partido, são 4 deputados federais. A gente sabe que o PL, por exemplo, tem muito mais força, tem muito mais parlamentares. E, na minha opinião, no momento em que tinham 3, 4 candidaturas postas, e havia mais candidaturas, antes do Hugo Mota conseguir atrair todos os partidos políticos para si, naquele momento, a oposição tinha que ter lançado um candidato e dito para os demais candidatos, nós temos 130 votos aqui já na nossa base, se vocês quiserem juntar conosco, a nossa condição é pautar isso, isso, isso e isso. O que aconteceu foi que até o final de semana passado não havia candidatura de oposição, havia já um acordo de partidos políticos em torno de uma candidatura do Centrão, que não se compromete com as pautas de direita, pelo menos não publicamente. Se houve compromisso particular ou comissões, que nem sabe exatamente qual. Ontem eu falei com um deputado que disse que porque eu estou trabalhando para ter uma comissão lá dentro, mas já está garantido? Sabe como é que é? Não está bem garantida, mas eu estou falando com o partido, por isso que eu vou votar com o partido. Um dos poucos, porque a maioria com quem eu falei disseram que queriam votar em mim e vão votar em mim amanhã, na eleição. Então, eu acho isso muito ruim, até porque se o Hugo Mota tivesse o compromisso com as nossas 5 pautas, com as que eu estou apresentando, eu não precisaria ser candidato. E quais são as 5 pautas? Só passando bem rápido, porque eu sei que o tempo de vocês é curto e essa resposta já está longa.
né? Impeachment do Lula, anistia dos perseguidos políticos, defesa das prerrogativas parlamentares da Câmara dos Deputados e contra os abusos de autoridade e interferências do Supremo Tribunal Federal, combate à corrupção e não deixar nenhum projeto de aumento de imposto mais ser aprovado na Câmara dos Deputados, cortando os gastos do governo, a começar lá pelas viagens da Janja e assim por diante. Então, se ele se comprometesse com esses 5 pontos, publicamente, não teria por que eu ser candidato. Agora, ele não se comprometeu publicamente com nenhum desses 5 pontos. Por que nós, de direita, deveríamos votar nele? Então, alguém me perguntou ontem, você não está dividindo a direita? Eu disse, não, sou o único candidato de direita. Como é que posso estar dividindo a direita? E se vice é tão importante assim, então se o Lula for candidato à reeleição e um partido de direita indicar o vice do Lula na próxima eleição, a gente vota no Lula? As coisas não são assim, na minha opinião. Mas cada um está cumprindo seu papel, eu estou cumprindo o meu aqui. Perfeito, deputado. Adriles, tem uma pergunta para o Marcel? Deputado, muitíssimo bom dia. O PL, perdão, a direita está rachada e o PL está apoiando tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre no Senado, que são 2 pessoas que, eventualmente, não, como você bem disse, se colocaram para se comprometeram para nenhuma das pautas, quer seja na anistia, o impeachment do Alexandre de Moraes, nenhuma pauta que se coloque contra o cerceamento da liberdade de expressão que a gente está no Brasil. A estratégia vazada do PL é o seguinte: você colocar cadeiras na mesa, tanto na Câmara quanto no Senado, para, eventualmente, em 27, talvez construir uma maioria do Senado para, eventualmente, talvez construir uma anistia e uma reelegibilidade, se o Bolsonaro estiver inelegível, do Bolsonaro, porque aí teria uma maioria no Senado. Eu acho meio estranho, porque não se coloca, não se calcula que quem vai controlar as eleições, mais uma vez, chama-se Tribunal Superior Eleitoral, que até quando o deputado é eleito, caça, como é o caso da Carla Zambelli. O que você acha dessa estratégia, entre aspas, genial do PL de fazer isso? O PL responde pelo PL. Agora eu vou responder sobre como eu vejo estratégias de forma geral, baseado na experiência que nós tivemos nas últimas eleições. A professora Paula Marisa disse, né, que eu fui candidato na última eleição, e o tanto de deputados que disseram que se arrependeram de não ter votado em mim, mesmo que eu não tivesse talvez ganhado, mas não teriam votado no Arthur Lira, foi enorme. Aliás, tem sido, nas ligações que eu tenho feito, eu usei até como slogan da campanha, um voto para não se arrepender. Por quê? Porque várias das coisas que disseram que iam andar com o Arthur Lira não andaram. Aliás, outras andaram para trás. É preciso lembrar que foi o Arthur Lira que manteve a prisão do Daniel Silveira, trabalhou pelos votos para mantê-lo preso. Foi o Arthur Lira que não instalou a CPI do abuso de autoridade. Foi o Arthur Lira que não instalou a comissão especial para tratar do tema da prisão após condenação em segunda instância. Foi o Arthur Lira que pautou o PL das fake news, que teve um voto favorável do Hugo Mota no requerimento de urgência. Foi o Arthur Lira que bagunçou a CCJ, que é uma das comissões que a oposição tinha, foi muito bem conduzida pela Carol de Tone, mas que não pode votar a anistia dos perseguidos políticos, né? E o Hugo Mota do Republicanos, que ajudou naquela época lá a fazer todo esse trabalho de obstrução. Eu acho isso muito ruim, porque no fundo, viu, Adriles, eu não consigo concordar, eu jamais vou conseguir votar numa pessoa como o Hugo Mota ou numa pessoa como o Davi Alcolumbre, se o senador fosse, que utiliza os presos e perseguidos políticos, não só do 8 de janeiro, mas todos, inclusive o presidente Bolsonaro, como reféns de uma barganha política. Eu acho isso imoral, nojento, eu não vou participar disso, é nojento, é feio. E tem outra coisa, eu estou na política já há muitos anos, tenho casca grossa e não tenho problema de apanhar daqueles que dizem, mas é direita limpinha, assim, a gente nunca vai conquistar nada. Eu sou lá da época, eu fui aluno presencial do Olavo de Carvalho. Eu fui à casa dele quando eu morava na Virgínia 2 vezes enquanto eu era estudante em Washington em 2009. Isso faz muito tempo. E ele dizia, com comunista não se negocia, até porque quando o comunista está negociando é porque ele já sabe que vai ganhar. Ele já sabe quem vai levar melhor, e é ele, não somos nós. Então, essa é a regra. O que a gente viu dos últimos anos para cá foi somente isso. A gente viu que os acordos que foram feitos com a direita e com a oposição não foram cumpridos pela metade, e nós
pioramos? É só olhar de 2 anos para cá, Adriles. A nossa situação melhorou ou piorou? Me dá a resposta que ela já define a minha posição para a presidência da Câmara. Melhorou ou piorou? A situação ficou catastrófica. Não é que ela piorou. Então, e nós vamos esquecer Deltan Dallagnol, caçado, vamos esquecer o Maurício Marcon, caçado, vamos esquecer Carla Zambelli, caçada ontem, só para dar 3 exemplos. O Hugo Mota foi para a rede social defender a Carla Zambelli ontem? Para mim, isso é definidor. Se o Hugo Mota, que é candidato à presidência da Câmara, certo, não vai nem para a rede social dizer que está solidário a Carla Zambelli em virtude da perseguição judicial que ela está sofrendo, que tipo de presidente da Câmara é ele que vai defender as prerrogativas parlamentares dos seus colegas? Ou estou enganado, ele fez algum tweet eu não vi? Não, fez nada. Nenhuma voz, nem um pio. Mas é. E aí a direita diz que ele vai pautar anistia, e o líder do PT, o vice-líder lá, Rogério Corrêa, de Minas Gerais, disse alto e bom tom que ele se comprometeu a não pautar anistia. E aí? Ele promete o melhor dos mundos para os 2 lados e ganha só quem está no poder. É sempre assim. Né? Mas isso eu já vi acontecer. Isso aconteceu com o Arthur Lira. 2 vezes. Errar uma vez promete é humano. Quem tiver no duas poder, a gente já sabe. Dizem que errar é humano. Repetir o erro é burrice. O que é 3 vezes? E tem uma coisa, Marcelo. Perdão, porque talvez eu não tenha sido elegante, Marco Antônio, não fugi um pouco do meu script aqui, mas é isso, sabe? A gente fica até revoltado. Então, eu estou cumprindo meu papel, estou fazendo o que é certo, e tem outra pessoa que concorreu 4 vezes à presidência da Câmara, e infelizmente nas 4 não venceu. Eu estou pela 4ª vez, aliás, como candidato a presidente. Foi Jair Bolsonaro. E depois ele concorreu numa eleição à presidência da República completamente desacreditado, como eu estou hoje, digamos assim, porque muita gente está dizendo que não tem chance, e venceu. Por que eu não posso vencer? Claro que eu posso vencer. Né? Agora, Romeu Zema, lá em Minas Gerais, que é do meu novo, para falar também do meu partido, concorreu a governador contra um ex-governador do PSDB e o atual, na época, o então governador do PT, e venceu. Todo mundo achava que não ia vencer. Então, quer dizer, a gente tem chance, sim, é óbvio, é difícil, mas a gente não pode deixar de representar as pessoas que têm esperança. Só olhar nos comentários aqui, eu nem olhei, talvez estou chutando errado, mas de todas as outras entrevistas, assim, apoio esmagador das pessoas que são de direita e de oposição à minha candidatura, porque elas sabem que é o correto a fazer, e eu peço, inclusive, que influenciem os seus representantes, seus parlamentares, que façam o correto no dia 1º, amanhã, no sábado. Sim, e tem uma coisa, Marcel, e eu vou bater nesse ponto de novo, que muita gente, às vezes, da audiência confunde. Eu fiz ontem uma entrevista aqui no Show da Manhã com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E na última pergunta eu falei, você e o Marcel são companheiros de missão, né, parceiros de trincheira, vocês habitam a mesma trincheira, vocês estão os 2 perseguidos pelo Supremo, ele lembrou disso, inclusive, né? Os 2 estão no olho do furacão do STF. Mas eu vejo, e talvez isso seja de uma bolha do algoritmo das redes sociais, uma emoção muito grande com relação a isso. Tem muita gente que vira e fala, direita assim, assado, direita limpinha, direita intergaláctica, direita traidora. E eu não acho que, primeiro que é justo falar isso de você, até porque a relação e a convivência que você tem com todos os deputados do PL, principalmente os mais ativistas, não a galera do centrão do PL, mas a galera ativista, é fenomenal. A sinergia de vocês é muito bonita de ver. O apoio que vocês se dão reciprocamente. Então, eu queria também te ouvir a respeito disso. Quer dizer, isso daí só é tipo fogo de palha de uma militância de rede social que fica procurando esgarçar uma possível união que pode se formar ou pode ser formada pela direita gradualmente, né, se isso for desenvolvido com o tempo por meio da articulação? Marco, eu vou, infelizmente, só conseguir ainda dar essa resposta, ter que sair, porque eu tenho um voo para pegar em seguida, acho que acabou ficando curto, te peço desculpa que entrei um pouquinho atrasado aqui, peço desculpa também que eu te acompanho, mas essa pergunta é muito importante e ela realmente revela o estado das coisas atual, né? Não tem problema nenhum com, como se diz, ambições pessoais, muito antes pelo contrário, eu já disse várias vezes aqui em entrevista a ti, né, eu sou pré-candidato ao Senado, e estou trabalhando também a minha candidatura ao Senado. É natural que muitas das coisas no meu mandato sejam direcionadas também
a esse objetivo no ano que vem, no meu mandato, nas minhas atitudes, etc. Isso é do jogo. Agora, tem que sempre tomar cuidado para não botar atitudes ou ambições pessoais, ainda mais quando elas não andam em alinhamento com a estratégia política coletiva, acima do que nós precisamos ter, que é realmente essa união da direita, né? E aí, eu concordo com você, acho que é desnecessário, tem muitos ataques que são absolutamente desnecessários, mentiras, então, menos necessárias ainda. Eu estava vendo o chat aqui, aliás, confirmou o que eu estava dizendo, a maioria apoiando, um ou outro dizendo contra, teve até um que mentiu aí, dizendo que eu votei contra o voto impresso. Mentira, eu votei a favor do voto impresso. Espalharam essa fake news ontem contra mim, gente que supostamente é de direita. Se é de direita, não tem que estar mentindo aí sobre as minhas posturas, né? Nunca fui contra o voto impresso, sempre votei a favor. Então, quer dizer, nós temos que ter essa sinergia, como você bem falou, né, que eu tenho também com os deputados do PL, de outros membros da oposição, porque é preciso andar em conjunto. O PT, eles se matam internamente, né, e os outros partidos de esquerda, mas na hora que estão lá na oposição ao Bolsonaro, como foi durante os 4 anos do governo dele, estavam juntos, todos falando as mesmas coisas na tribuna o tempo todo, né, e a gente não via essa discussão, muitas vezes, transbordar para fora, como a gente vê, infelizmente, acontecer muitas vezes, né, repito, no nosso campo. Então, vamos continuar nessa batalha, nessa trincheira. Nós somos mais jovens, isso aí é uma justificativa em organização, a direita é muito mais recente do que a esquerda em organização, a gente tem muito ainda a aprender e a crescer, eu não guardo rancor, muito antes pelo contrário, sou muito tranquilo, e eu sei que o que eu estou fazendo aqui na política é algo que, primeiro, eu não precisaria estar fazendo pessoalmente dizendo, porque eu, como vocês também, né? Podia estar fazendo outras coisas, mas eu me dedico porque eu gosto do meu país e trabalho por isso, né? E, em segundo lugar, porque a gente tem uma missão a cumprir aqui na Terra, que é aquela que Deus nos deu, né? De amar o próximo e dar o nosso melhor, dar o nosso testemunho. Então, isso que eu tenho feito na política e, obviamente, a gente tem maldade humana por todos os lados, mas o que precisa prevalecer é a intenção positiva calcada em resultados verdadeiros, porque não adianta você só ser bem intencionado e também não ter os resultados que sejam de longo prazo para apresentar. Perfeito, deputado. E dia 16, todo mundo na rua? 16 de março? Claro, já estou divulgando, estou junto, vou estar em Porto Alegre, acho que a gente tem que fazer em todo o Brasil, tá? Fantástico. 16 de março, impeachment do Lula. Eu só, de novo, aí até a reflexão, né? O pessoal a favor do impeachment do Lula, mas vai votar num candidato que não tem compromisso com isso. E quem é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, pior ainda, porque o Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, já teve a chance de pautar impeachment e não fez. E vão votar num cara. Qual é é muito difícil, né? Como é que você justifica um senador que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes votar para presidente da casa alguém que é contra? Enfim. Perfeito. Deputado, obrigado. Vocês me expliquem. Acho que para explicar isso, não é o meu caso, só alguém intergaláctico mesmo, porque está difícil explicar. Queria agradecer demais. Obrigado, deputado, pela entrevista e por achar um tempinho para receber a gente. Eu sei que está com a agenda atolada. Um ótimo voo para você aí. Acho que vai voltar para Porto Alegre, não? Não, eu vou só para fazer uma palestra aqui perto, volto ainda hoje, que eu não posso mais sair de Brasília por muito tempo, e o telefone não para, é ligação para cá e para lá. Eu imagino. Obrigado. Hoje à noite estou de volta aqui. Tá bom, um abraço, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.